Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu ok, o seu joinha aí na sua visualização. Muito obrigado desde já. E você que está já há um bom tempo conosco, muito obrigado por estarmos entrando na sua casa, no seu grupo de estudo. Partilhem à vontade, partilhem com o grupo de família, grupo de estudo, grupo catequético. Façam com que esse estudo bíblico chegue a cada vez mais pessoas, para que mais pessoas possam se instruir do conteúdo, podemos assim dizer, mais aprofundado da palavra de Deus. Não apenas uma conceituação moral daquilo que é escrito, mas de onde vem a moralidade, de onde vem o estudo. Ou seja, as chaves de leitura para compreender a palavra de Deus. Como entender um texto que foi escrito há muitos séculos atrás, mas que tem a sua atualização hoje, nos dias de hoje, né? E quero também deixar aqui meu grande agradecimento aos nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal ou informal, via Pix ou via depósito bancário. Temos os dados aqui, juntamente com o material do vídeo de hoje, ou seja, material de estudo, onde foram as fontes, como esse texto se desdobra, as notas e tudo. Muito bem. Hoje estamos à 33ª lição do livro do Gênesis. Estamos quase chegando à metade do livro. Estamos no ciclo de Jacó, já fizemos o ciclo de Abraão, o ciclo de Isaac. Hoje temos as últimas notas de Isaac para Jacó. Então ainda estamos fazendo um meio termo entre a saída do ciclo de Isaac para o ciclo de Jacó. Hoje nós vamos ver o início, no capítulo 28, o início da caminhada de Jacó. Todos eles caminharam. Abraão caminhou, Isaac caminhou e Jacó também vai caminhar. Ou seja, a busca da fortuna, a busca desta riqueza por Jacó. Bom, a história de Jacó, ela é marcada por uma viagem, que começa e termina com um caminho em que nós podemos visualizar e enquadrar como um momento no exílio. No entanto, esse momento ele vai se tornar um grande momento de bênção. Portanto, fecundidade e riqueza para Jacó. Passaram-se já 20 anos desde o momento da partida até o regresso. É uma viagem de ida e volta. É uma viagem de uma vida. Né? Ela representa todo um sinal de mudança na vida de Jacó. Na vida de qualquer pessoa, mas muito propriamente na vida de Jacó. O capítulo 28, do capítulo 28 ao capítulo 32, nós vamos perceber isso. Então não vamos ver todos esses capítulos hoje, é claro, mas nós vamos perceber este caminhar da formação do caráter de um homem. Né? Nós vamos encontrar hoje, no capítulo 28, início desse relato, dessa jornada de Jacó. É a jornada de uma existência, é a jornada, como disse, da formação do caráter de um homem. É uma jornada que vai imprimir uma profunda mudança em Jacó. Nós vamos ver capítulo a capítulo o crescimento, o amadurecimento deste patriarca. Bom, acompanhamos essa história fazendo uma leitura rápida, mas nos concentrando sobretudo nos elementos mais importantes. Perceberemos que existe uma unidade que rege essa história. Depois de tomar o direito da primogenitura, a bênção de seu irmão Esaú, Jacó se encontra numa situação difícil. Como é que ele vai conviver no mesmo teto depois com tudo isso? Claramente, ele atraiu o ódio de Esaú. Seu irmão queria couro dele, né? Eu uso essas palavras assim para ficar bem claro qual é a situação. Ou seja, atraiu o ódio do seu irmão. Ele está correndo risco. Sérios riscos. Né? A cena começa, podemos dizer, com a ruptura da fraternidade. Nós encontraremos esse extremo oposto na história. O capítulo 33 é a reconciliação entre os dois irmãos. Hoje é a ruptura. O retorno de Jacó ele vai envolver essa reconciliação com Esaú. O caminho de uma vida também marcou a mudança dos relacionamentos, por isso é uma história de fraternidade quebrada e depois reparada. A própria Rebeca, que aconselha seu filho Jacó a ir embora para
refugiar-se de seu irmão Labão em Canaã, na Alta Mesopotâmia, né? Carã, na Alta Mesopotâmia. Mas no início do capítulo 28, o narrador fala, ele não é propriamente o mesmo narrador da cena. Ele é um sacerdote, ligado a essa tradição do templo. Portanto, apresenta uma explicação da jornada de Jacó. É uma razão de pureza, isto é, ir tomar uma esposa entre os parentes para não se casar com uma mulher dentre os cananeus. E nós vamos perceber que isso é um desejo do autor sacerdotal de que Jacó mantenha a pureza, mantenha a fidelidade. E aí nós ouvimos no primeiro versículo do capítulo 28, versículo 1 e 2, um comandamento de Jacó. Isaac chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: não desposarás uma filha de Canaã, mas vai a Pad-Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. É a mesma razão que levou Abraão a enviar o servo procurar uma esposa para Isaac. Assim também, Jacó parte para uma longa jornada, à busca do quê? De pureza. A busca de manter a integridade desta família. Não se misturar com os povos fora da bênção. Isso é muito interessante. Gênesis 28, 3 a 9. E Deus Todo-Poderoso te abençoou e faça crescer e multiplicar de sorte que se te torne uma multidão de povos. É muito bonito ver isso, porque Jacó, ele vai ao encontro desta posteridade. Ele vai ao encontro na obediência, ele vai ao encontro desta fraternidade, desse crescimento, deste grande povo. Então, ele vai buscar essa esposa entre as filhas de Pad-Arã, na casa de Labão. No versículo 10, existe um relato que diz o seguinte: Jacó, partindo de Bersabéia, tomou o caminho de Arã. É uma viagem muito longa, são mais ou menos 1000 quilômetros, por isso não se sabe quantas noites ele peregrinou, né? O que aconteceu, mas o narrador, ele conta esta cena como se fosse o fato de uma noite só. Chama a atenção que este episódio ele é decisivo para a história de Jacó. Lembra que eu falei que Jacó está passando por uma transformação, por uma evolução, por um amadurecimento? Então, versículo 28, 11 e 12 vai dizer o seguinte: chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já tinha se posto. Serviu-se como travesseiro de uma pedra e ali se encontravam, dormiu naquele mesmo lugar e teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava o cimo do céu, e os anjos de Deus subiam e desciam na escada, e no altar estava o Senhor. Até agora o narrador não apresenta relação nenhuma. Jacó é um mau caráter, de certa maneira, é alguém manipulável, é alguém que manipula, é alguém que engana o próprio pai. Em momento nenhum nós temos esse relacionamento com Deus sendo apresentado. Porém, isso acontece agora. Uma vez Jacó mencionou Deus no coração do engano, quando mencionou o nome de Deus em vão para cortar uma mentira e enganar o pai, e nada mais. Até agora Jacó não tem relações com Deus. Jacó, neste momento, está foragido. Ele abandonou a própria terra, o oásis onde nasceu, onde viveu até agora. Ele abandonou a sua família. Ele é o portador da bênção, mas é pobre. Tem uma vara e pronto. Tem um bastão, um cajado e pronto. Esta situação de necessidade, de extrema pobreza, olha, são finesses de significado para um leitor hebraico. Ele está dormindo debaixo de uma árvore, tendo como travesseiro uma pedra. Olha a pobreza desse homem. Ele
abandonou a terra onde existe um poço de onde ele tira a vida, e agora ele está num lugar despovoado e tem um longo caminho pela frente, sem saber para onde de fato ele vai. É uma imagem do movimento no espaço, é uma linha reta, ou com outros movimentos, mas é uma linha reta. É um desdobramento da existência de um homem numa linha vertical. Neste andar horizontal de Jacó, vai se inserir uma linha vertical. Ele está andando no horizontal e agora vai ser inserida uma linha vertical. Não é simplesmente uma viagem a Padarã ou Carã, longe de casa, mas é uma viagem interior, é um deserto. Ele está indo dentro de si mesmo. E este momento do sonho é a ocasião dessa interioridade, é onde o autor quer destacar que emerge algo em Jacó. No sonho, Jacó vê o que não tinha visto até agora. Ele vê o que ele não vê quando está acordado. É fechando os olhos que ele mais vê. Ele acreditava que era uma terra despovoada, na realidade descobre que essa terra é habitada. Gênesis 28:13. Deus disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra onde estás deitado. Não imaginemos uma escada que estivesse encostada num alçapão no céu. O narrador ele evoca um tempo escalonado. Ele está imaginando aquilo que para os povos daquele tempo era muito comum, a imagem de uma torre, a imagem de um zigurate, cheio de escadas, de escalas. Era assim que os orientais costumavam construir seus templos. Essas torres eram feitas em degraus, como um símbolo de escadaria, de elevação, que marcam a conexão entre a terra e o céu. No topo está Deus. A divindade desce para encontrar os homens bem no topo dessa torre. O grande zigurate da Babilônia foi chamado de Tenanki, casa. Temen, fundação, Am, céu, Ki, terra. Ou seja, a casa da fundação do céu e da terra. É o ponto de conexão entre os dois mundos, os dois centros do cosmos. E Jacó vê à noite esta grande torre e repousa ali, onde ele está dormindo. Ele vê aquela terra povoada, animada por mensageiros que sobem e descem e cria uma conexão entre alto e baixo, entre baixo e alto, entre Deus e a humanidade. E no topo ele vê esta divindade. O narrador, pela primeira vez, diz que Jacó ouviu a voz de Deus. Isto é, ele narra uma experiência, um encontro com o transcendental, com os numerosos encontros que vão acontecer. Aqui vai se falar de numen, que historicamente, nas histórias das religiões, é um prodígio, é algo que a gente vai chamar, numa linguagem mais moderna de teologia, de teofania. É um momento decisivo na vida de Jacó. Até agora ele ainda não tinha encontrado Deus, mas nesse momento ele é marcado, ele ouve Deus falar. Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Apresenta-se como o Deus da família de Jacó. E Jacó não o conhece, mas o Senhor conhece Jacó. Então, numa terra estrangeira, com atitude angustiada de quem foge de casa, de quem está sendo perseguido pelo irmão, seu coração está apertado, está pequeno, e ele está numa terra estrangeira, numa situação de pobreza, de dificuldade. Como diz, só tem um cajado, dorme debaixo de uma árvore, tendo como travesseiro uma pedra. Quais são as perspectivas de futuro desse homem? E aí, algo acontece. Alguém diz: eu sou o grande amigo do teu pai. Imagine um pobre imigrante que acompanhou um comboio, desembarca numa estação lotada em São Paulo, né? No norte da Europa, na África, na Ásia, em uma cidade, está sozinho.
Ele, no meio dessa multidão, alguém fala na sua língua, alguém fala no seu coração, alguém lhe diz: eu sei tudo sobre você, eu sou amigo da família. Eu conheço teu avô, conheço teu pai, fica tranquilo, pode contar comigo. É esse o sentimento que Jacó está sentindo naquele momento. Ele está numa terra estrangeira, alguém que desce numa estação em São Paulo, vindo de uma cidade, de um lugar muito distante, muito pequeno, ele não sabe o que vai acontecer. Não tem ninguém por ele ali. Não tem onde dormir, não tem o que fazer. Está dormindo, como disse, tendo como travesseiro uma pedra. Essa imagem eu quero que ajude vocês a entender o que vai no coração de Jacó neste momento. Pois é exatamente isso que o autor bíblico quer transmitir. O sonho de Jacó é uma experiência de Deus com aquele que conhece e que caminha com esse homem, caminha com este povo, caminha com esta geração. É alguém que esteve presente na vida do avô, esteve presente na vida do pai, agora está presente na vida deste homem, deste filho. A terra em que você deita, eu darei a você e aos seus descendentes. Gênesis 28, 14. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira do sol. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o meio-dia, para o sul. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Olha aqui, a renovação da bênção. São promessas que Deus dirigiu a Abraão, repetiu a Isaac e agora está renovando com Jacó. O narrador quer dizer: Deus é fiel. Disse e falou. Nos anos que se passam, as gerações vão mudar, mas Deus mantém o compromisso assumido. Ou seja, ele merece confiança. Gênesis 15. Estou contigo para te guardar onde quer que fores, e te conduzirei a esta terra, e não te abandonarei, sem ter cumprido o que prometi. É uma palavra de consolação, de conforto, de ajuda. Eu estou contigo. É a antecipação da revelação do nome de Deus a Moisés. É a antecipação. Lembra que eu falei que é como que um êxodo? Então, aqui está. Acompanhar, favorecer e ajudar a regressar. Acabamos de sair, no entanto, já existe uma palavra antecipada do fim da história. Vou fazer você voltar. O leitor, ele é chamado a conhecer a outras histórias bíblicas. Reconhece aqui o estilo de Deus, é o estilo do êxodo, que faz voltar para casa. Eu virei com você e trarei de volta e não te abandonarei. Depois nós vamos ver isso com a história das 12 tribos, a história de José. Nesse ponto, Gênesis 28:16, ele vai fazer uma introdução, um prenúncio de algo muito grande que vai acontecer depois. Jacó 28:16. Jacó, despertando do seu sonho, exclamou: em verdade, Senhor, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Gênesis 28:16. Deus está neste lugar, eu não o sabia. Jacó reconhece o que sabe, que não sabe, o que não entende, mas embora ele não entenda, o Senhor ainda está presente. Ele reconhece que na sua ignorância de tudo o que está acontecendo, Deus permanece com ele. Ele não está presente por Jacó. E Jacó sabe disso. Mas está presente mesmo que Jacó não saiba. Descobre com espanto e admiração que Deus não depende do que ele sabe, nem depende do que ele fez. Deus depende de Deus, da sua palavra, da sua decisão. E aí Jacó descobre algo muito profundo. Não é Deus que depende dele para que as coisas aconteçam, como pensou Abraão, como pensou Isaac. Quem depende de Deus é Jacó. É uma descoberta muito elementar. É um upgrade, um crescimento, uma transformação, uma melhoria. Mas que torna-se decisiva quando é feita com serenidade, quando é feita com pessoalidade. Quando uma pessoa faz isso em sua própria pele, em sua própria vida, ela se torna ponto de referência. E aqui nós temos a primeira marca de evolução de Jacó. Jacó descobre que, independente de quem ele é, do que ele conhece de Deus, Deus conhece ele. Independente
do que ele faz, Deus não depende dele, ele depende de Deus. Gênesis 28, 17. Esses são as grandes chaves que o povo de Israel quer deixar a cultura dessa religião. Gênesis 28, 17. E cheio de pavor, ajuntou quão terrível é este lugar, e nada menos que a casa de Deus. Aqui é a porta do céu. Parecia-lhe um lugar normal, mas em vez disso é um lugar terrível, tremendo, divino, fascinante, terrível e ao mesmo tempo desconcertante. É uma frase que muitas vezes escrita nas sinagogas. A porta de sinagoga em Roma tinha essa frase: como é terrível este lugar. É a casa de Deus. Esta é a casa, é a porta do céu. Bet El. Esta é a casa de Deus. Em hebraico, a casa de Deus é chamada Betel. E todas essas histórias fundadas no santuário de Betel, principal santuário de Israel. A história do patriarca que ali encontrou Deus funda o culto ao longo dos séculos dos judeus. Ou seja, o templo de Betel é em memória a este momento, o momento em que Deus abriu as portas do céu e chamou a casa chamou para a conversa o seu filho Jacó. O contrário, a porta do céu é chamada Babel, em hebraico Babel, ou seja, a porta dos deuses, mas agora não é a porta dos deuses, é a casa de Deus, é a porta de Deus. Então, essa experiência de Jacó e da casa de Deus, ele é a porta do céu, ele é o princípio, ele é a abertura. Aqui, Jacó passa a reconhecer a presença de Deus. Isso se torna claro, porque Jacó se levanta, Gênesis 28, 18, no dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousou a sua cabeça e erigiu uma coluna, uma estela, derramando óleo sobre ela, consagrando aquele lugar. Ele eleva, ele coloca em posição não natural como uma construção e torna Masheba. Masheba era uma construção religiosa. Masheba é um lugar consagrado. Por isso, derrama o óleo sobre essa perna. Torna-se sinal, testemunho. Muito provavelmente no tempo histórico ainda havia essa pedra, né? Talvez fosse um núcleo central daquele santuário. A pedra que lembrava o sonho de Jacó e o encontro com Deus que mudou a sua vida. Isso é muito importante porque isso veio para a liturgia cristã. Marcar o tempo. Nós chamamos de tempo litúrgico. Todos os dias. Nós estamos agora no período pré-natalino, período de advento. Estou até de roxinho hoje, no período de advento. É marcar esse tempo. O tempo de Deus, a presença de Deus. E ter esse olhar, ver como Deus se manifesta na sua vida, na sua história, na sua caminhada, mesmo que você não perceba, Ele está ali. Gênesis 28, 19, 21. Deus deu o nome a Betel a este lugar, mas antes se chamava Luz. Jacó fez então um voto. Se Deus for comigo, se Ele me guardar durante a viagem e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será meu Deus. Aqui ele faz as primeiras marcações de um pacto. Javé será meu Deus, não apenas Deus de Abraão e Isaac, mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o meu Deus, o Deus de Jacó. Eu o escolherei como meu Deus. Gênesis 28, 22. Esta pedra da qual fiz estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me deres. E aqui também encontramos a referência prática de pagar os 10% aos santuários. Por isso, é muito óbvio que esse texto veio de uma construção sacerdotal. Esse hábito é baseado na experiência dos patriarcas. O narrador não deixa escapar esta anotação e explica este uso. Bom, gente boa, na próxima lição nós vamos ver a caminhada de Jacó. A caminhada de Jacó e o encontro com a sua posteridade. O encontro com Lia, o encontro com as suas esposas na casa de seu parente Labão.
mas esse é o tema do nosso próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua audiência ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.